antes do fim. Dia, mais um país pra lista. Good day, mate. Parece um filme. Parece Vou que estar de a volta gente, aqui. parece que a gente nunca saiu daqui. Tipo, parece que a gente foi por uma semana de férias e voltou. E na verdade foram 6 meses quase que a gente ficou fora, mas é uma impressão muito louca. Eu tô muito ansiosa pra ver nossos amigos. É. O aeroporto é aqui e a nossa casa é aqui. A gente mora muito perto do aeroporto. Então a gente aprende as lições da viagem. Tinha que pegar um busão aqui que já era pra ter passado. Pô, Austrália não é assim, hein? Mas enfim, vamos esperar o busão e ir pra casa. Força guerreira. Vamos pro café da manhã. Meu Deus. Chegamos. Vamos lá nessa visita. Nossa, we are so diferente in person. Nossa. Oi. Quer tirar as coisas dele? Mas você vai ficar. Eles são de tamanhos diferentes também. Aniversário da Vocês mãe. estão Toma bolo. prontos? Ó, Mostra a camada. assim, sabe? Ó, entendeu? Vocês não vieram de Bali, tem que... Tem que fazer. E detalhe no look, ó. Ela já tá pronta. Eu tô pronta e ó eles. Só no pretinho. Bem tranquilo, graças a Deus. Não? Ah, ela pode, que é aniversário Eu dela. posso. Bom dia! Sim, estamos de volta. Nesse vídeo eu queria contar um pouquinho do porquê que a gente voltou, porquê que a gente decidiu pausar a nossa viagem. O tempo vem ficando bem estranho, bastante chuva, muito vento, frio também. Então, desde que a gente voltou, a gente está em julho, desde maio o tempo tá meio esquisito. Mas isso é coisa do El Niño, né? Um fenômeno, né? Acho que é ciclone tropical que vem arrepiando com o Pacífico. E é isso, voltamos pro mesmo lugar que a gente estava. Falo pra você que eu tô bem feliz em estar de volta. Muita coisa aconteceu nesses últimos 3 meses, né? Que foi o último mês da viagem e os 2 meses que a gente já tá aqui, né? Várias coincidências. A gente acabou voltando pro mesmo lugar que a gente morava e parecia que a gente tinha entrado num portal assim por alguns dias e voltado pro mesmo lugar, mesma casa, mesma... A vida não é a mesma, né? Que muda. O contexto é diferente e tal. Mas, pô, é bom estar de volta. E eu me sinto bem grato aqui em estar nesse lugar que é bonito demais, né? Academia é super perto de casa, que eu tô com preguiça mesmo. A gente tinha que passar no mercado, então eu vim de carro, mas geralmente vem andando. Isso é um dos muitos benefícios de morar aqui, nessa região onde a gente está, que tem várias coisas perto, mercado, academia. E como a gente voltou agora, a gente quer ter uma vida o mais conveniente possível para poder se reorganizar, né? Meu mal foram 6 meses sem uma rotina muito fixa, então
A gente tá focando nisso agora. A Jen tá com um compromisso hoje com as meninas, com as amigas dela. Mas depois eu vou trazer ela aqui pra gente bater um papo, falar um pouquinho, né, de como que tá sendo essa volta. Sexta-feira. Sexta-feira. Dia de loucura. A gente vai pra loucura agora. Que loucura. Nada como mostrar o primeiro vídeo, né, da nossa volta. Mostrando um pouco do nosso estilo de vida, né? Achei que do nosso quarto Não. Quarto não rola. Passadinha na Bunnies pra comprar uma lâmpada do banheiro, aquelas compridas assim, eu fui levantar e dei uma porradona. E aqui, isso aqui é uma das coisas bem tradicionais da Austrália, que eu vi primeiro isso daqui, isso é muito comum, né? É o sol search da Bunnings. Eles fazem tipo pra fundraising, né, geralmente. Juntar dinheiro pra doação. Tipo, é um universo de coisa, né, velho? A gente tá se perde aqui, né? Tem plantas, tem... Hoje eu comprei um negócio de lavar roupa. Coisa de casa, né? Lá no mercado. Que tem muita opção de tudo, né? Tipo, sabe, você vai comprar, precisa de um cortador de grama. Tem, tipo, muitos tipos, velho. E tudo aqui na Austrália é meio que assim. Tipo, tem opção de tudo, assim, dessas coisas, né? De trade e tal. Ó, quer comprar uma pazinha? De todo tipo. Ó, custa $20 uma pá. Faz frio em Burleigh Heads. Não. Nossa, esse bar é sempre lotado. Um barzinho. Com DJ. Aqui eu acho que é a principal rua, né? A rua que tem as coisas aqui em Burleigh Heads, né? Agora que aqui tá ficando mais movimentado. A Jenny já morou aqui em Burleigh, então ela conhece mais um pouco, eu não conheço muito sobre. Vamos entrar aqui? Vamos. Mas é uma ruazinha principal. Surfers era antes meio que o hub, assim, é ainda pra quem chega, mas aí o Burleigh tá virando mais por conta de que agora tem o trem, o tram, né, vindo pra cá. E aí tá meio que virando point dos jovens, assim. Hidratados. A gente pegou água da torneira. E aí também água da torneira. Tem água com gás na torneira. Com gás, né? Tava ali. Tava com saudade daqui. Tava com muita saudade. Esse é um dos meus lugares favoritos de comida da Austrália. E eu vinha muito quando eu era vegana. Porque tem esse bowl com tofu que é o melhor de todos. Mas aí hoje eu troquei por... Como fala? Beef brisket. Carne desfiada. Carne desfiada, carne desfiada. Mas é muito bom de tofu também. Da água pro vinho, do vinho pra água. Porém, eu não tô conseguindo viver sem água, sem carne. E aí vamos ver se vai ficar tão bom quanto era o outro, né? E tu pedi de salmão. Pedi de salmão. Spicy. Vamos ver se é bom. Pratinho das crianças. Bom dia, bom dia. Solzão nascendo. Hoje é sábado, diazão. E eu vou fazer uma das coisas que eu mais gosto, uma das coisas também eu senti falta. Todo sábado eu vou ter que jogar bola, jogar futebol, coisa que eu gosto muito. Aqui, pô, tem muita natureza, tem muito campo, o pessoal joga. E eu conheci uma galera bem legal através de um colega meu. E aí hoje vamos lá, eu vou fazer um alongamento aqui, um café da manhã e ir lá pro campo jogar uma bolinha e aproveitar o sábado.
A gente tava na varanda ali e tá um solzinho gostoso e decidimos ir pra praia. A gente vai receber nossos amigos aqui em casa hoje. E daí, depois do futebol, dá um soninho. A gente vai pegar uma meia horinha. É verdade, né? Ali no sol. Aproveitar, porque ultimamente tem ficado bem chuvoso aqui. Isso aqui, inclusive, é a nossa vizinhança. Acho que eu não tinha mostrado ainda aqui. Mas a praia é bem próxima, né? How are you feeling today? Good. Quiet. Quiet? Era bem pertinho. Tem um caminho ali. No mato. Dá friozinho, mas você fica 5 minutos no sol já. É. Tem que aproveitar, né? Porque por mais que bata sol em casa, por não tá calor, o sol não é suficiente pra esquentar, daí fica frio, né? Porque passa de manhã, tipo de manhã fica um solzinho legal, mas depois ele já sobe, né? E daí fica fria a casa. Hoje eu cheguei, tava corpo quente, já cheguei, tomei um banho, fiquei com frio na hora. E aí, gente, terça-feira por aqui, bom dia, bom dia. O motivo que eu comecei a gravar esse vídeo, na verdade há 2 meses atrás, foi mais para explicar aqui para vocês o porquê que a gente decidiu pausar a viagem e voltar para a Austrália. Para quem não conhece a gente, nós já estávamos aqui, nós já morávamos na Austrália. Eu já morava aqui por 3 anos, a Jen por 7. Nós conhecemos aqui, inclusive. E a gente se encontrou num momento de vida que os dois queriam muito realizar esse sonho, tentar fazer algo diferente na vida. Eu, antes de conhecer a Jen, aqui mesmo na Austrália, eu estava vivendo uma realidade que eu não estava satisfeito, estava infeliz, decidi seguir um caminho mais clássico, digamos assim, em termos de carreira, em termos profissionais. E depois de um tempo eu comecei a me questionar um pouco mais sobre esse caminho que eu escolhi, que eu acredito que eu fui para um lado mais da segurança, só que nesse mesmo período que eu vivi isso, né, propriamente, eu estava passando por um momento de autoconhecimento muito grande. E conforme eu fui me conhecendo mais e mais e mais, eu acredito que eu fui me questionando mais e mais e mais sobre esse caminho que eu tomei. E aí a gente se conheceu, né, nesse meio tempo. Estávamos vivendo momentos de vida parecidos. E não só por isso, mas esse foi um dos motivos pelo qual a gente se conectou bastante, assim, independente de sentimento e tal. E eu lembro que a gente sempre falou, assim, que o que a gente queria era tentar fazer isso agora, com 25, 26 anos, do que se arrepender lá na frente, porque a nossa ideia, sim, era criar raízes em algum lugar, criar uma família, ter estabilidade, todo esse tipo de coisa. É uma coisa que a gente quer para nossa vida, construir, né, algo para poder, quem sabe lá na frente, com mais liberdade ainda, fazer isso que a gente fez. E partindo daí foi o que nos moveu no início do nosso relacionamento, foi o que a gente colocou como objetivo de realizar juntos, assim, nosso primeiro objetivo como casal. E a gente conseguiu, a gente fez acontecer. Mas eu queria só contar aqui pra vocês o porquê que a gente voltou, né? Sem enrolar muito. Quando eu saí da Austrália, quando nós saímos pra começar a viagem, eu ainda tinha muito essa dúvida. E foi uma das principais que durante esse período da viagem eu foquei em encontrar a resposta. De que, beleza, nós queríamos criar raízes, nós queríamos depois dessa fase da nossa vida começar a construir planos de longo prazo, esse tipo de coisa. Mas a minha dúvida era onde. Acho que se você mora no exterior, talvez você tenha um pouco dessa dúvida na cabeça. Conheço muitas pessoas, inclusive daqui, né, que tem essa dúvida. Eu estava muito em dúvida e daí eu falei, quer saber?
Eu vou pegar esse tempo aqui para me isolar um pouco. O bom da viagem é que eu consegui estar muito tempo comigo mesmo. Então eu fui lá dentro, entender lá no fundo mesmo o que eu queria para mim. Porque, óbvio, eu sou uma pessoa que eu tenho a minha família que eu amo, meus amigos que eu amo, escuto muitas pessoas, mas eu acho que isso era algo que eu precisava me silenciar, então me afastar um pouco de tudo isso. Por mais que as pessoas quisessem o meu bem, eu sentia que eu precisava ter esse momento para eu entender o que eu de fato queria. E no final das contas é sobre isso, né? Eu acho que nesse estágio da nossa vida a gente precisa tomar decisões por nós próprios, óbvio. A gente sempre vai escutar as pessoas que a gente ama, mas eu quis entender a fundo o que o Léo realmente queria, né? E felizmente eu encontrei as respostas desses 6 meses que a gente estava viajando. E muitas coisas aconteceram, muitas coincidências aconteceram. Foi meio que um tiro no escuro que eu dei, porque eu não tinha uma forma garantida de voltar para a Austrália quando eu saí. Então foi um risco que eu tomei, mas eu lá no fundo acreditava. E eu só segui a minha intuição, para ser sincero. E tinha um plano B, um plano C, caso eu não conseguisse voltar para a Austrália naquele período, mas assim, deu certo. Eu consegui aplicar um visto com que eu pudesse voltar para cá. Para quem tem dúvida, consegui aplicar o Working Holiday Visa, que é um visto famoso aqui até para jovens, acho que até 30 anos, que tem faculdade, esse tipo de coisa, tem alguns requisitos, consegue vir para cá e ficar até 3 anos com visto de trabalho. Então vi como uma oportunidade. Era a única opção mais ou menos que eu tinha para voltar direto, sim, né? Falando, né, o motivo pelo qual a gente decidiu voltar naquele momento era de que a gente já estava um pouco cansado, tá? Hoje em dia tem vários vlogs de viagem, né? E óbvio, a gente sempre vai mostrar o lado bom, que tem muitos sobre viajar, sobre ter uma vida remota, mas a gente viveu na pele durante quase 6 meses. Acho que chegou um momento que, aos poucos, a gente começou a cansar um pouco de não ter muita previsibilidade, não ter muito uma rotina, e passa, né, cara? Acho que do mesmo jeito que quando você tá aqui tendo uma vida muito monótona, uma rotina muito flat, assim, tipo, por muito tempo, você quer sair, e ao contrário, também acontece. E foi o que rolou. Então a gente já tava numa fase já de começar a considerar voltar para ter um pouco mais de estabilidade, até pela fase de vida que a gente está vivendo. Então a gente decidiu voltar por conta disso. A partir do momento que a gente decidiu, poucas semanas depois a gente conseguiu fazer o visto acontecer. Então meio que foi tudo dando certo, assim, se encaminhando pra gente voltar. E bem ou mal, aqui a gente tem muitos colegas muito próximos, a gente já conhece, já sabe como funciona. De certa forma, tem uma certa estabilidade, né, de poder trabalhar aqui e ganhar em uma moeda forte. Só para vocês entenderem, durante esses 6 meses eu não monetizei o canal, por exemplo. É um objetivo que eu tenho, eu quero muito, mas é algo que toma tempo, né? É longo prazo, então eu já nem contava tanto com isso, tinha me programado para viver esse tempo dessa forma. Mas a Jen já tinha o trabalho dela, ela estava trabalhando de forma remota, então a gente conseguiu conciliar bem isso, né? Mas acho que o principal motivo foi esse mesmo, a gente já estava um pouquinho cansado da viagem. E, sendo bem sincero, a gente ainda não tem a base, o colchão que a gente quer construir nesses próximos anos para poder ter essa liberdade, né, de poder ir e vir. Esse é o nosso maior objetivo. A gente ama esse estilo de vida, a gente amou fazer o que a gente fez, mas a gente percebeu também que nós precisaríamos um pouco mais de solidez na nossa rotina, que querendo ou não, a Austrália nos traz isso, essa segurança, para a gente poder construir uma base mais estável, para que daí sim a gente possa lá na frente, quem sabe, ficar mais tempo viajando e tal. Então, foi muito isso. Esse foi o motivo pelo qual a gente voltou. E a partir de agora eu quero compartilhar um pouquinho mais sobre a minha vida aqui na Austrália, o que eu venho fazendo, quais são os meus planos, profissionalmente falando. Eu tô passando por um momento de bastante mudança profissional e eu queria compartilhar aqui com vocês também. Acho que para quem tá no Brasil e tem vontade de morar no exterior, acho que eu queria muito compartilhar toda essa
tudo que eu vivo aqui, né, a minha visão das coisas. Eu, querendo ou não, já tô um tempinho fora do Brasil, então trazer um pouquinho para vocês um pouco dessa visão e para também quem já mora fora do Brasil e vivem com esses dilemas aí no dia a dia. Eu acho que é uma forma de eu poder trocar com vocês, né? Então esse vai ser o objetivo do canal daqui para frente. Eu quero documentar um pouco da minha vida e um pouco dessa fase aí de mudança, que eu tô muito animado, porque tudo que tem por vir aí. Mas é isso, vou ficar por aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande. Valeu demais e nos vemos no próximo. Valeu!